Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos falar sobre a simplicidade do grupo alternado a n para n diferente do 4. É bem específico, né? Para o 4, o diferentão não vai ser simples. A gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai fazer uma aula específica para o A4. E aí, bom, na aula de hoje a gente vai definir, na verdade, o que significa tecnicamente um grupo ser simples, né? A gente não vai trabalhar com essa noção vaga de simplicidade do senso comum. Dizer que um grupo é simples vai ter um sentido preciso, um sentido técnico. E aí, bom, basicamente não precisa de muita surpresa, né? Um grupo vai ser simples quando os seus únicos subgrupos normais forem ele mesmo e o subgrupo trivial formado apenas pelo elemento neutro. E aí a gente vai ver na aula de hoje, o principal teorema, na verdade, é mostrar que quando o n é diferente de 4, o grupo alternado a n ele é um grupo simples. Só que antes de provar esse resultado, na verdade, definir essas coisas bonitinho, a gente vai provar uma proposição que, na verdade, são dois resultados que vão ser bastante úteis na aula de hoje e que, tecnicamente, a gente já poderia ter provado nas aulas anteriores, só que por falta de demanda a gente acabou não demonstrando. Eu acho que a gente acabou usando até o item B em algum momento, tá? E o item B vai ser interessante porque ele meio que explica a terminologia para ciclos disjuntos da maneira como nós definimos, tá? A gente vai ver no item A, por exemplo, que se eu tiver um R-ciclo, o inverso de um R-ciclo também é um R-ciclo e na verdade é o R-ciclo formado pelas mesmas entradas, digamos assim, só que na ordem reversa, tá? Se o sigma for A1 até a R, o sigma menos 1 é o R-ciclo que começa no AR e vai para o AR-1, AR-2 até o A1 e do A1 pula para o AR de novo. Bem tranquilo. E a gente vai ver no item B que dois ciclos são disjuntos somente se os elementos que compõem esses ciclos, quando eu olho para esses conjuntos, os conjuntos são disjuntos, tá? Então, essa é uma excelente explicação do porquê que a gente chama ciclos disjuntos aqueles ciclos que satisfazem aquela condição que nós definimos, né? Que, ou seja, dado um x de 1 até n, um dos dois tem que ser fixado pelo cara. A gente vai ver que isso é equivalente a dizer que esses conjuntos que formam um ciclo são disjuntos. Então vamos provar o item A, depois a gente prova o item B, seguindo a ordem natural da vida. Então no item A, bom, a gente já sabe, acho que o item A é bem rápido, a gente pode fazer ele assim, ó. Quando o sigma é esse R-ciclo, A1 até a R, lembra que a gente pode quebrar qualquer R-ciclo como um produto de transposições assim, ó. A1 a R na ordem reversa, né? A1 até o AR-1 até chegar, ficou meio feio aqui embaixo, isso, até chegar no A1 A2 aqui, tá? Então se o sigma é isso, o sigma menos 1 é o inverso desse produtão todo aqui, né? Só que a gente já sabe que o inverso do produto é o produto dos inversos, só que na ordem contrária, na ordem reversa. Então isso aqui, por exemplo, vai ficar, ó, o A1, A2, depois o próximo cara vai ser o A1, A3, certo? Que vai indo assim até chegar no A1. Aqui tem uns menos 1, né? Isso, estou esquecendo do menos 1 aqui. Até o A1 AR-1, A-1, até o A1 AR, isso, menos 1. Aí lembra que transposições são elementos de ordem 2, né? Transposições são dois ciclos. E a gente já sabe que um R-ciclo tem ordem R. Então cada transposição tem ordem 2. E qualquer elemento que tem ordem 2 é igual ao seu inverso, certo? Então o inverso desses caras são exatamente esses elementos aqui, ó. A1, A2, aí vai A1, A3, até A1 até o AR-1, e isso aqui A1 até AR, certo? E isso daqui, ó, é precisamente esse R-ciclo aqui, ó. Pelo mesmo resultado que a gente usou anteriormente, isso aqui é esse R-ciclo aqui, quer ver? Ó? É A1, AR, aí depois começa a descer, ó, AR-1 até o A2, certo? É esse ciclo, porque se você quebrar esse R-ciclo aqui, ó, vai ficar A1, A2, né? Você começa do final, A1, A2, A1, A3, A1, A4, até o A1, AR. Só que num R-ciclo, observe que esse ciclo aqui é o cara que leva A1 no AR no AR-1, ou seja, o AI vai no AI-1 até chegar no A2, pula para o A1. Isso é a mesma coisa que esse R-ciclo aqui, ó.
eu posso começar do AR e terminar no A1, dá no mesmo. AR menos 1, aí aqui A2, aí esse A1 eu jogo lá no final. Continua sendo o mesmo R-ciclo, tá? O AR vai no R menos 1, assim como aqui anteriormente. O AR menos 1 vai no R menos 2, por aí vai, né? Então o AI vai no AI menos 1, para todo I de 1 até... para todo I de R até 2, digamos assim, na ordem contrária. E o A1 vai no AR, que é exatamente o que está aqui, tá? Então, dá para provar isso direto, tá? Não preciso usar esse resultado das transposições, mas eu acho que usando esse resultado fica mais rápido para demonstrar, sem ter que dividir em casos, né? Se o X está de A1 até AR ou não. Tudo bem? E vamos ao item B, então. O item B, a gente vai provar primeiro que se os ciclos são disjuntos segundo a definição que nós demos, então essa interseção é vazia, né? Então, vamos lá. Então, vamos supor que seja diferente de vazio, então. Então, suponha que essa interseção A1 até AR, B1 até BS, seja diferente de vazio. Tá? Então, isso significa que a gente pode tomar um X nessa interseção. Certo? Agora, o que acontece... Aqui B1 até BS. O que acontece se o X está de A1 até AR? Isso significa que o X é um dos elementos que formam o ciclo sigma. E para todos os elementos que estão no ciclo, né? Claro que aqui a gente está assumindo que esses R e S são 2, né, pessoal? Porque assim, se um ciclo não tem graça, né? Um ciclo é identidade. Então, claro que você pode, aqui, se a gente quiser ser chato, né? Com R e S maior ou igual a 2. Que vão ser os casos que a gente vai trabalhar, né? Ninguém em sã consciência trabalha com um ciclo. Então, por conta disso, de fato, nesses elementos existe uma mudança, né? A mudança é cíclica, mas existe uma mudança. O sigma de x é diferente do x para todo x de A1 até AR. Então, isso implica que o sigma de x é diferente de x e o fato do x estar de B1 até BS, ele está no ambiente de mudança da tal. Então, isso implica que o tal x é diferente de x. Só que, por outro lado, como sigma e tal são disjuntos, por definição, para qualquer x de 1 até n, o sigma de x tem que ser igual a x, ou o tal de x tem que ser igual a x. Então essas duas informações estão entrando em conflito, porque aqui em cima a gente concluiu que se esse conjunto for não vazio, x não fixa sigma e tal ao mesmo tempo. Só que qualquer elemento de 1 até n, como esses caras são disjuntos, pela definição de ciclo disjuntos, isso significa que qualquer elemento de 1 até n tem que ser fixado por um dos dois. Tá? Então essas duas informações estão entrando em conflito. E o conflito ele é causado justamente porque aqui a gente está supondo que essa interseção é diferente de vazio. Tá? Então não tem jeito, essa interseção é vazia. Logo, essa interseção dos A's com os B's de fato tem que ser vazia, tá? Aí a volta, bem parecido também. Tem muito segredo. Agora a gente vai supor, né, que essa interseção é vazia. Então suponha que essa interseção aqui, A1 até BR, B1 até BS, ela é vazia. Então lembra que agora a gente quer mostrar que os ciclos são disjuntos, né? Então a definição que a gente tem é a seguinte: para mostrar que esses ciclos são disjuntos, a gente tem que pegar um x qualquer de 1 até n e mostrar que o sigma de x tem que ser igual a x ou o tal de x tem que ser igual a x. Então, olha só, se o sigma de x for igual a x, nada a provar. É uma das coisas que a gente quer. Então, a gente pode supor que o sigma de x é diferente do x. E aí a gente tem que provar agora que com essa hipótese extra, então o tal x vai ter que ser igual a x. Tá? Então, olha só, como o x não é fixado pelo sigma, então ele tem que estar no ambiente de mudança do ciclo, né? Porque esse ciclo aqui, ó, ele só fixa os caras que não aparecem aqui. Tá? Então isso significa, se o sigma de x é diferente de x, então ele não é um dos caras que não aparecem, então ele é um dos caras que aparece. Então assim, necessariamente, o x tem que pertencer a esse conjunto aqui, ó. Agora, se o x pertencer a esse conjunto, como essa interseção aqui é vazia, por hipótese, então o x não pode estar nesse outro conjunto. Tá? Então, como essa interseção aqui, ó,
B1 até BS. Esqueci de colocar o outro conjunto, né? Não precisa colocar na ordem, não. Interseção comuta, né? Então, como essa interseção aqui é vazia, então, necessariamente o X não pode pertencer a esse conjunto aqui, ó, B1 até BS. Porque se ele pertencesse, ele seria alguém da interseção que é vazia, né? Então, aí a gente geraríamos uma contradição com isso. Ficou parecendo um S essa reticência, né? Por isso que eu estou apagando aqui. Tá, então, e aí se o X não pertence a esse conjunto aqui, então quer dizer que ele é fixado por esse ciclo B, tá? Pelo ciclo B1 até BS. Então isso implica necessariamente que o tal de X é igual a X pela definição do S ciclo tal. Tá? Então provamos que o sigma de X é igual a X ou o tal de X é igual a X. Logo, se a gente provou isso, então atingimos a definição daquilo que significa dois ciclos serem disjuntos, né? Então isso nos permite concluir então que sigma e tal são ciclos disjuntos. Tá, como eu disse para vocês, a gente já poderia ter demonstrado isso antes. Não tem nada na aula de hoje que nos permitiu especialmente provar isso, mas eu resolvi demonstrar nessa aula porque nós vamos usar esses fatos aqui. Então, para o nosso curso ficar completo, é bom que para nossa consciência não ficar usando nada que a gente não tenha provado. Então agora sim começa a aula. Em termos de novidade, vamos definir então o que é um grupo simples. Eu meio que já falei a definição na introdução da aula, mas agora a gente vai registrar formalmente o que significa um grupo simples. Então, se eu tiver um grupo qualquer, seja G um grupo, sem nenhuma hipótese, dizemos que G é um grupo simples Deixa eu dar uma destacada aqui, ó, grupo simples, se o subgrupo formado pelo elemento neutro e G são os únicos subgrupos normais de G. Tá? A gente já sabe que em qualquer subgrupo, em qualquer grupo, o grupo formado pelo elemento neutro e o grupo G são normais em si mesmos, né? Na verdade, são normais em G, né? O elemento neutro, óbvio, é normal em si mesmo, mas também é normal no grupo todo. E aí a gente vai dizer que o grupo é simples quando só esses dois forem os subgrupos normais de G. Então, digamos que a terminologia simples aqui está dizendo que quando você tem poucos subgrupos normais, a estrutura desse grupo, no senso comum, pode ser entendida como uma estrutura simples, né? Você não tem muito para onde correr nas possibilidades de subgrupos normais. Então, digamos que a terminologia do senso comum meio que se aplica no sentido técnico, agora como que a gente está definindo, nesse sentido, né? É simples no sentido de que, de fato, num grupo que não tem um grupo que tem poucos ou só dois subgrupos normais tem uma estrutura simples de ser estudado. Isso lá na frente vai ser bastante útil quando a gente for estudar o teorema de Jordan-Holder, séries de composição e por aí vai. Mas por enquanto eu não vou adiantar muito não para não estragar a surpresa para vocês. E aí de cara, com uma aplicação simples do teorema de Lagrange, a gente tem uma receitinha de bolo de como obter grupo simples. Se você tiver um grupo com uma quantidade finita de elementos e essa quantidade for um número primo, então necessariamente esse grupo tem que ser simples, porque na verdade um grupo que só tem uma quantidade prima de elementos, só ele e o subgrupo trivial que são subgrupos dele, em particular os normais. Tá? Então fica bem fácil, porque se eu pegar aqui um subgrupo normal de G, para mostrar que G é simples, eu tenho que mostrar que H é o elemento neutro ou o G todo, né? Pelo teorema de Lagrange, a gente já sabe que a cardinalidade, né? Eu estou no caso finito aqui, né? Então, pelo teorema de Lagrange, a cardinalidade do subgrupo H é um divisor de G. E como G é primo, digamos a cardinalidade, né? Como essa cardinalidade é primo, é um número primo por hipótese, então não tem para onde correr. Ou esse H tem um elemento, ou o H tem exatamente G, a cardinalidade de G elementos. E aí, como a gente está no caso finito, bom, o primeiro caso não precisaria ser finito, né? Se eu tenho um grupo com elemento só, um subgrupo de G, ele só pode ser formado mesmo pelo elemento neutro. Ou, agora sim,
Sendo o G finito e o H um subconjunto de G com a mesma quantidade de elementos, não tem para onde correr. O H tem que ser igual a G. Observe que eu peguei aqui um subgrupo normal apenas para explicitar que estamos provando que todo subgrupo normal é um desses caras. Mas observe que nesse desenvolvimento aqui, né, a gente não usou em nada o fato do H ser normal. Tá? Essa mesma demonstração prova que, na verdade, num grupo que tem apenas uma quantidade prima de elementos, você só tem dois subgrupos. Só dois subgrupos. Aí, em particular, apenas dois subgrupos normais. Então a gente provou, né? Isso aqui prova categoricamente que o G é um grupo simples. Então, se eu tiver um grupo com uma quantidade prima de elementos, então esse grupo ele é simples. Então, fechou a demonstração. Por exemplo, ZP é um grupo simples. Enfim, agora é bem fácil você obter exemplos de grupos simples. E aí, o que a gente vai tentar, na verdade, eu espero conseguir, né? Acho que a gente não vai apenas tentar, acho que nós vamos conseguir. O principal teorema da aula de hoje é mostrar que para n natural diferente do 4, né? Ou seja, começando do 3, esse caso especificamente para o 2 também vale. O A2 é simples também. O A2 é só identidade, né? Então ele é simples porque ele já é um subgrupo trivial. Ele é um grupo trivial. Mas não tem muita graça, né? O A2 tem um elemento só. O A2 é um grupo simples. A gente quer mostrar que, exceto para o n igual a 4, que é um caso que a gente vai tratar separadamente na próxima aula, o grupo alternado a n, lembra que é o subgrupo das permutações de n elementos formado pelas permutações pares, esse grupo é simples, independente do n, exceto o 4. Então, para n igual a 3, para n maior ou igual a 5, esse grupo é simples. Tá? A demonstração é um pouquinho longa, e aí, para ajudar nessa demonstração, não é para torná-la menos longa, porque a gente vai acabar construindo a argumentação do mesmo jeito, mas pelo menos para deixar a demonstração desse teorema um pouquinho mais limpa, a gente vai provar esse lema aqui primeiro. Aí é um lema que diz o seguinte: se eu tiver um subgrupo normal do AN, porque então se a gente quer mostrar que o AN é simples, eu tenho que conhecer os subgrupos normais de AN, certo? Então, a gente vai mostrar o seguinte: se o H é um subgrupo normal do AN que admite um elemento de ordem prima P, e esse prima é maior ou igual a 5, então a gente consegue colocar um 3 ciclo dentro do H. Tá? Isso vai ser muito importante porque a gente já sabe que o AN ele é o subgrupo gerado por todos os 3 ciclos. Então, na verdade, quando a gente conseguir colocar um 3 ciclo dentro de H, a gente vai conseguir com isso provar que todos os 3 ciclos necessariamente precisam estar em H. E aí, se todos os 3 ciclos estão em H, o subgrupo gerado pelos 3 ciclos estão em H, só que aí você está dizendo que o AN é um subgrupo de H. Como você vai pegar esse H dentro do AN, então o H é igual a N. Tá? Então, é assim que a gente vai provar. É assim que a gente vai tentar provar o próximo teorema. A gente vai pegar um H subgrupo normal que não seja o elemento neutro, certo? Porque se for, ok, nada a provar. Então a gente tem que provar que se ele for diferente do subgrupo trivial, então ele tem que ser o AN todo. E é assim que a gente vai provar. Primeiro encontrando um 3 ciclo lá dentro, depois mostrando que todos os 3 ciclos estão lá dentro, e aí provando com isso, usando resultados que nós já provamos, que o AN todo vai ter que estar lá dentro. Beleza? Então é mais ou menos essa estratégia que a gente vai adotar. Deixa eu só registrar aqui, né, sobre o A2, para não ficar faltando. O A2 ele é formado apenas pela permutação identidade, né, 2. Porque o S2, pessoal, as permutações de 2 elementos, eu só tenho 2 elementos, né? O S2 é a identidade e esse 2 ciclo aqui, e essa transposição. Isso daqui, como é uma transposição, não é uma permutação par, é uma permutação ímpar, tá? Então o A2 é formado apenas por esse elemento. Tudo bem? E aí, todo subgrupo trivial, na verdade todo grupo trivial, ou seja, o grupo que tem um elemento só, ele é simples, por definição. Quais são os subgrupos disso daqui? O grupo formado por elemento trivial e ele todo, que também é o mesmo subgrupo, tá? Então isso daqui claramente é simples. Por isso que a gente não dá muita atenção pro A2. A gente não dá muita atenção pro A2. Tá? O A1 também é simples pela mesma razão, né? O S1 é formado por um elemento só, então aí não tem graça, né? A permutação de um elemento não faz nada, então nesse caso o A1 é igual ao S1, então ele é simples também. Tá? Então esses casos aqui não tem muita graça. Tá? Então por isso que a gente vai pegar com n maior ou igual a 3, porque aí começa a ter um pouco de graça na história, mas ainda não é o teorema, vamos com calma.
vamos para o lema agora, né? Então vamos lá. A gente então está sob a hipótese de que existe um elemento de ordem prima, P, aqui dentro do H, e que esse número primo é maior ou igual a 5. Ele vai ser bastante importante que isso aconteça. Por hipótese, existe um tal em H, tal que, Jesus, tal que a ordem de tal é igual a P, né? E esse P, ele é maior ou igual a 5. Então, em particular, se a ordem de tal é igual a P, e esse P é primo, maior ou igual a 5, a ordem dele não é 1, né? Então esse cara é diferente do elemento neutro, do SN, e aí a gente pode escrever ele em termos de ciclos disjuntos, né? Então escreva o grande teorema de decomposição que a gente provou, né? Escreva tal como ρ1 até ρs, com ρ1 igual a ρ1 até ρs ciclos 2 a 2 disjuntos, 2 a 2 disjuntos, e a gente já sabe que esses ciclos, o teorema de decomposição já nos dá que esses ciclos eles têm comprimento maior ou igual a 2, né? E a gente já sabe que o comprimento de um ciclo ele é igual à ordem do elemento, né? Então isso aqui acontece para todo I de 1 até S, certo? E aí a gente vai usar um clássico que a gente vem usando direto aqui, que a ordem então desse cara que é P é a ordem de tal, né? Só que como tal é um produto de ciclos disjuntos, isso aqui é uma maravilha, né? Esse resultado é a mão na roda. Isso é o MMC das ordens de cada um deles. Deixa eu colocar os números, né? A ordem de ρ1 até a ordem de ρs. Cuidado que o meu ρ não é o meu, né? O ρ já aparece com um P naturalmente. Se você não tiver cuidado, como a gente não está no LaTeX aqui, então é bom ter cuidado para não confundir essas coisas. Então isso aqui está dizendo, se o P é o mínimo múltiplo comum desses números, é porque o P, em particular, é um múltiplo comum, né? Então isso quer dizer que a ordem de ρi divide P para todo I de 1 até S. É um argumento que a gente vem usando direto aqui, né? Bem, figurinha bem tarimbada. E aí, como o P é primo, vou colocar assim, ó. Como o P é primo, e esses caras são maiores ou iguais a 2, então isso aqui vai acontecer, ó. Esse cara, como é um divisor de P, ele tem que ser 1 ou P, né? Mas ele não é 1 porque ele é maior ou igual a 2. Então ele tem que ser o P, já que o P é primo. Então a ordem de cada ρi desse é P para todo I de 1 até S. Tá? Então isso significa que todos esses ρs são P ciclos. Tá? Então esses caras aqui, ó, ρ1 até ρs, são P ciclos. Lembra que esse P, por hipótese, é maior ou igual a 5. Isso vai ser importante pra gente. Aí eu vou olhar para o ρ1 especificamente, certo? Então, já que o ρ1 ele é um P ciclo, e esse P é maior ou igual a 5, eu vou escrever o ρ1 assim, ó, A1, A2, A3, A4, até um AP, e eu sei que esse P aqui tem pelo menos o 5 nele, né? Então seria o A5 até AP, mas poderia parar no A5, se puder, se quiser, onde o A1 até AP são números de 1 até N, 2 a 2 distintos. Tá? Só estou escrevendo o ρ1 como um P ciclo. Vocês vão ver que essa técnica que a gente está usando aqui, ela vai se repetir bastante, até na demonstração do teorema mesmo, a gente vai usar bastante essa técnica que a gente vai fazer aqui agora. Tá? É um jeitinho que a gente vai usar sempre. Vai se repetir aqui essa estratégia. E aí, como esses caras são 2 a 2 distintos, ó, esse 3 ciclo, lembra que eu quero encontrar um 3 ciclo em H, né? Então, se eu pegar o beta formado por esse 3 ciclo aqui, ó, A1, A2 e A3, que são carinhas diferentes entre si, né? Esse 3 ciclo é disjunto. Aqui a gente está usando o item B da proposição que a gente provou hoje, ó. Como o A1, A2 e o A3 são partes desse ciclo ρ1, e o ρ1 é disjunto de cada ρj com o j de 2 até o S, então esse beta, como ele é formado por A1, A2, A3, o A1 até AP é disjunto de todos esses outros ciclos, em particular o A1, A2 e A3 também. Então esse 3 ciclo é disjunto de ρj para todo j de 2 até S. E por que a gente está frisando isso daqui? Por que eu estou enfatizando isso daqui? Porque se precisar, a gente pode usar então que o beta comuta com esses caras.
Porque a gente já sabe que ciclos disjuntos comutam entre si. E aí, olha só. Agora a gente vai usar o fato do H ser normal. O beta é um 3 ciclo, certo? E todo 3 ciclo é uma permutação par, porque ela pode ser quebrada facilmente como um produto de duas transposições, né? A1 a 3 multiplicado por A1 a 2. Multiplicado, entenda-se composto. E a gente já sabe também que o AN é o subgrupo formado pelos 3 ciclos, né? Então, como o beta é um 3 ciclo, o beta pertence ao AN e, por hipótese, o tal está em H. O tal pertence a H e também, por hipótese, o H é um subgrupo normal do AN. Então, isso quer dizer que esse cara aqui, ó, beta, tal, beta menos 1, pertence a H. Certo? Ele pertence a H porque H é normal. Agora, como o tal pertence a H, o seu inverso também está. O inverso de tal também pertence a H. Então, no fim das contas, se eu pegar o beta, tal, beta menos 1, que já está em H, e multiplicar por tal a menos 1, isso continua em H. Tá? E aí, a gente vai ver que o resultado disso daqui é exatamente um 3 ciclo. Tá, vamos lá. Vamos fazer a continha para ver. Observe que... Clássico, né? Então, vamos lá. Beta, tal, beta menos 1, tal a menos 1 é igual ao quê? Vamos ver o que é isso. Então, isso aqui eu vou deixar quietinho o beta por enquanto. Beta. O tal eu vou quebrar assim, ó, como ρ1. E aqui eu vou colocar o beta menos 1. E aqui eu vou colocar o beta ρ2 até ρs. Isso, ó. Observe que entre o ρ1 e o ρ2 eu só multipliquei por beta menos 1b. Desculpa, beta menos 1 beta. Tá? Não fiz nada. Então tá aqui, ó. Beta, tal. Isso aqui é o tal. Tá? Isso aqui é o tal. Porque se você cortar o beta menos 1 com beta aqui, sobra o ρ1 até ρs que é o tal. Então aqui tá o beta, o tal, que eu quebrei dessa forma. Aqui tá o beta a menos 1. E aqui, ó, eu vou quebrar o tal a menos 1 assim, ó. O tal, ele não é ρ1 multiplicado por ρ2 até ρs? Então eu vou escrevendo o tal dessa forma, como ρ1 vezes ρ2 até ρs. Quando eu olho para o inverso disso, é o inverso na ordem contrária, né? Então isso vai ficar o quê? Vai ficar o inverso desse carinha aqui, ρ2 até ρs a menos 1, vezes o ρ1 a menos 1. Tá? Eu só usei o fato de que o tal é ρ1 multiplicado por ρ2 até ρs. Aí eu quebrei exatamente nessa parte, ρ1 vezes esse resto. Aí quando eu pego o inverso disso, é esse resto a menos 1 vezes o ρ1 a menos 1. Só isso que eu usei. Por que a gente usa isso? Porque fica bem fácil agora fazer algumas coisas. Ó. Isso aqui é o... Lembra que beta, ρ1, beta a menos 1? Como o ρ1 é um R ciclo, na verdade é um P ciclo, lembra que o conjugado de um ciclo, na verdade, isso, a gente provou isso na última aula, se eu não me engano. Que o conjugado de um ciclo é você pegar esse cara que você está usando para conjugar e aplicar nas entradas do ciclo. Então, como o ρ1 é o A1 até AP, então essa parte aqui, ó, vai ser isso daqui, ó, que eu vou colocar aqui embaixo. Vai ser o beta do A1, beta do A2, beta do A3, beta da 4 e por aí vai até o beta de AP. Tá? Isso. Então, isso é essa parte vermelha aqui. Eu vou deixar na mesma cor para identificar fácil com o que está ali. Aí aqui, ó, a gente vai usar isso que eu circulei. Ó. Como o beta ele é disjunto de cada ρj com um j de 2 até s, ele comuta com cada um desses caras. Certo? Então, aqui, ó, deixa eu colocar numa outra cor. Esse beta pode comutar. Pode não, ele comuta com esse cara aqui, ó. Porque se ele comuta com cada um, ele comuta com o produto, nós já vimos isso. Então isso daqui eu posso reescrever assim, ó, como ρ2 até ρs. E aqui aparece o beta junto com beta menos 1, isso é uma maravilha pra gente. E aqui sobra o quê? O inverso do ρ2 até o ρs, a menos 1, vezes o ρ1 a menos 1. Certo? Então um monte de coisa vai cancelar aqui, ó. Pra começar, quando eu olho para esse P ciclo, o que o beta faz no A1? Leva no A2, né? Então, a primeira parte aqui é o A2. O que o beta faz com o A2? Leva no A3. O que o beta faz com o A3? Leva no A1. E daí pra frente, o beta não faz mais nada. Ele fixa o resto, certo? Se um elemento não é nem A1, nem A2, nem A3, ele é fixado. Então, daqui pra frente, o ciclo continua normalmente. A4, A5, até o AP.
Existe uma mudança só entre esses três caras no início. Aí aqui, olha só, um monte de coisa vai cancelar aqui, ó. O beta com beta menos 1 vai embora. E aí, como esse cara foi embora, esse elemento aqui, ó, vai embora com seu inverso aqui também. Sobrando, no fim das contas, apenas o inverso do ρ1. E aí a gente usa o item A da proposição que a gente provou hoje. Se o ρ1 se escreve dessa forma, o ρ1 a menos 1 é isso daqui, ó. É na ordem contrária. AP, AP menos 1, até o A4, A3, A2 e A1. Certo? E aí agora a gente vai ver que isso daqui é um 3 ciclo. Porque olha só. Vamos ver o que acontece nesses caras aqui primeiro. Ó. A1, A2, A3, A4. Deixa eu ver se precisa de ver mais coisa. E depois a gente vê um AJ fora desse cara. Fora desse caso. Então AJ com J do 5 para frente. Vamos colocar assim, ó, J maior ou igual a 5. E aí depois a gente vê o que acontece para X não pertencente a esse conjunto. Vamos lá. Deixa aqui, ó. Então vamos lá. No A1, o que acontece? Ó, lembra que a gente aplica primeiro da direita, né? São funções. Então, se eu aplicar essa permutação aqui no A1, isso vai ser levado no AP, certo? E aí o AP, nesse ciclo aqui, ó, é levado no A2. É levado no primeiro. O AP é o último cara desse ciclo. Então é levado no primeiro. Então o AP, o A1 vai no A2, né? Isso. Porque o A1 saiu do AP aqui e o AP foi pro A2. O A2 aqui é levado no A1. E o A1 aqui é levado no A4. Então aqui é A4. O A3, vamos ver o que acontece com o A3. Ó. O A3 é levado no A2 e o A2 é levado no A3. Então aqui funciona como se fosse a identidade. Eu vou até circular onde funciona como a identidade. Ó. Aqui fixou. O A4 é levado no A3 e o A3 é levado no A1. Certo? Beleza. Aí, para um J maior ou igual a 5, o que acontece? Para J maior ou igual a 5, esse primeiro cara aqui, ó, vamos fazer um rascunho aqui para vocês entenderem bem. Ó. O AJ para J maior ou igual a 5, isso é levado no AJ menos 1, certo? Aqui, porque ele leva... como o J é maior ou igual a 5, ele não é o A1, né? Então ele não volta aqui para o AP. Então, de fato, essa permutação aqui, esse ciclo ao contrário, é um ciclo, mas no índice do A ao contrário, ele leva no J menos 1. Certo? Aí aqui, ó, como o J é maior ou igual a 5, o J, deixa eu fazer o rascunho aqui, ó, o J menos 1, ele pertence a 4 e vai no máximo até o P menos 1, né? Então, nessa permutação aqui, ó, ele é um índice do 4 para frente, mas não é o P. Então, esse reciclo leva no próximo índice. Então, isso aqui leva no AJ. J menos 1 mais 1 é J. Então, leva no AJ de novo. Então, essa parte aqui é fixada. Essa parte aqui é fixada. Vou circular de amarelinho aqui. Ó. E aí, para os demais caras, para X que está fora do A1 até AP, claro, o X é fixado tanto por esse ciclo quanto por esse. Então, ele é fixado pela composição. Tá? Então, o que está acontecendo? Essa permutação aqui agora, que pegou todos os elementos de 1 até N, faz o quê? Ó? Você tem um ciclo aqui, ó, A1 para A2, A2 para A4, A4 para 1, e fixou o resto. Então, isso daqui, ó, é o A1, A2, A4, que é um 3 ciclo. Tá? Que é um 3 ciclo. Agora, esse 3 ciclo é exatamente esse elemento aqui, ó. Beta tal, beta menos 1, tal menos 1. Então, a gente conseguiu encontrar um 3 ciclo, que é o A1, A2, A4, que é beta tal, beta menos 1, tal a menos 1, que está em H. A gente conseguiu primeiro que isso estava em H, né? E aí depois a gente viu que isso era um 3 ciclo. Tá? Então, fechou. Então, digamos que esse lema está demonstrado. Então, a gente já sabe previamente que quando eu tiver um subgrupo normal que admite um elemento de ordem prima maior ou igual a 5, então necessariamente esse subgrupo contém um 3 ciclo. Então, vamos ao principal teorema da aula de hoje. Vamos começar aqui, com hora para começar e sem hora para terminar. Vamos lá. Bom, o caso n igual a 3 é bem fácil, tá? Para n igual a 3, como a cardinalidade do A3, lembra que o grupo alternado tem índice 2, né, no grupo das permutações. Então, isso é a cardinalidade do S3 dividido por 2, certo? Essa quantidade
de elementos pelo teorema de Lagrange, né? E 2 aqui é o índice de A3 no S3. Aí o S3 tem 6 elementos, certo? Que é 3 fatorial, 6 elementos, dividido por 2 é igual a 3. Tá? Então, como o A3 tem 3 elementos e é primo, nós vimos hoje que qualquer grupo finito com uma quantidade prima de elementos é simples, tá? Então, acho que é a proposição anterior, porque o que a gente provou antes foi um lema, então a última proposição que a gente provou foi exatamente isso, né? Provar que um grupo com uma quantidade prima de elementos é simples. Então, pela proposição anterior, o A3 é simples. Tá? Então, o caso n igual a 3 é facilmente resolvido assim. Então, a gente pode falar sério agora e supor que o n é maior ou igual a 5. O nosso objetivo agora, então, é provar que o AN é simples. E para fazer isso, a gente vai pegar um H subgrupo normal do AN com o H diferente do subgrupo trivial da identidade, certo? Porque se ele já foi identidade, é uma das coisas que eu quero provar, né? A gente quer mostrar que todo subgrupo normal tem que ser ou o elemento neutro ou o grupo todo. Então eu vou pegar alguém que é diferente do subgrupo trivial. Então com isso a gente precisa mostrar, né? O nosso objetivo aqui, ó, é mostrar que o H necessariamente tem que ser igual a N. Tá? Isso é o que a gente quer mostrar, isso é o que a gente vai mostrar. Então para fazer isso, a gente vai usar as coisas que nós temos. Então, como o H, por exemplo, é diferente da identidade, então existe um elemento que não é o elemento neutro em H. Né? Então, existe um sigma pertencente ao H com o sigma diferente do elemento neutro do grupo Sn. E aí eu vou pegar um divisor primo da ordem desse sigma. Tá? Então, tome um P natural, já que a ordem dele, já que ele é diferente da identidade, a ordem dele é maior que 1, né? E aí, se a ordem dele é maior que 1, teorema fundamental da aritmética, ele tem um divisor primo. Na verdade, vários, né? Eu posso fatorar, mas eu quero um só. Tome P natural, um divisor primo do sigma. Certo? Então, daí, da ordem de sigma, né? Sigma não é um número, mas a ordem de sigma é. Então, daí existe um R natural, tal que a ordem do sigma é precisamente R vezes P, né? R vezes P. E aí a gente já sabe que quando a ordem de um elemento é um produto dessa forma, isso implica que a ordem dessa potência aqui, ó, sigma elevado a R, isso é exatamente P. Então a gente tem um elemento de ordem prima em H, certo? Então esse elemento aqui, ó, eu vou tomar tal como sendo sigma elevado a R. Esse elemento pertence a H porque o sigma pertence ao H, certo? Então qualquer potência dele pertence ao H. E a ordem desse cara é prima. Tá? E a ordem do tal é o número primo. Certo? Eu já vou colocar como número primo para a gente começar a tentar usar o lema anterior em alguns casos, pelo menos. Certo? E aí esse tal, ó, como a ordem dele é prima, e aí naturalmente a ordem dele é maior que 1, o tal não é identidade, então ele pode ser decomposto por ciclos disjuntos. Né? Então, podemos decompor sigma como sendo um ρ1 até ρs, onde ρ1 até ρs, fiz igual um P aqui, né? ρs, são elementos do Sn, são ciclos 2 a 2 disjuntos, com comprimentos todos maiores ou iguais a 2. Né? E aí o comprimento a gente pode escrever como sendo a ordem. A gente já sabe que é a mesma coisa para ciclos. Então a ordem desses caras são todos maiores ou iguais a 2. Né? Essa parte aqui é muito parecida com o que a gente fez no lema anterior, porque olha só o que vai acontecer. Ó. O P é igual ao MMC, na verdade é a ordem do tal, né? Só que como o tal é o produto entre ciclos disjuntos, isso é o MMC, a gente já usou esse resultado diversas vezes. É o MMC entre as ordens dos ciclos envolvidos, que são os ρs. E aí, bom, de novo, a mesma coisa. Aí a ordem de cada ρ vai ser um divisor de P, para todo I de 1 até S. E aí o fato do P ser primo. O fato do P ser um número primo, cadê? Isso aqui. O fato do P ser um número primo
e esses caras aqui serem maiores ou iguais a 2, isso aqui vai ter que implicar necessariamente que todas essas ordens são todas iguais a P. Para todo I de 1 até S. Então esses caras são P-ciclos, né? Então isso aqui está dizendo para a gente que ρ1 até ρs são P-ciclos em Sn. Disjuntos, né? Disjuntos, a gente já sabe disso. Lembra que eu falei para vocês que a nossa estratégia aqui a gente vai mostrar, essa é a afirmação principal que a gente tem que provar nesse teorema. Vamos mostrar que H possui um 3-ciclo. Se a gente provar isso daqui, depois com algumas linhas a gente termina a demonstração. Tá? E aí, para demonstrar isso, a gente vai dividir em 3 casos. A gente vai supor que esse primo é 2, depois supor que esse primo é 3, depois supor que esse primo é maior ou igual a 5. Então vamos lá. Primeira hipótese. Suponha que esse primo que nós obtivemos ali em cima seja igual a 2. Ou seja, que eu decompus o tal como um produto de 2 ciclos. Então, nesse caso, o tal é o produto de ρ1 até ρs, onde agora esses caras são 2 ciclos, né? São transposições. ρ1 até ρs não eram P ciclos, mas se eu suponho que o P é igual a 2, então eles são 2 ciclos, ou seja, são transposições. São transposições disjuntas, né? Disjuntas. Então, isso quer dizer o seguinte: como o tal pertence a H, que é um subgrupo do AN, então isso quer dizer que tal é uma permutação par, né? Então, necessariamente esse tal é uma permutação par, o que implica que esse S aqui, que é uma quantidade de transposições numa decomposição de tal, ele tem que ser par também. Tá? Então ele tem que ser no mínimo 2. Tá? O S é par, então tem pelo menos 2 transposições aí. Não pode ter uma só, senão o tal seria uma permutação ímpar. Tá? Então, nesse caso, eu tenho pelo menos ρ1 e ρ2. Tá? E aí, a gente pode escrever ρ1 e ρ2 como transposições disjuntas. Né? Então, em particular, né? Então vamos colocar assim, ó, em particular, S é maior ou igual a 2 e podemos escrever ρ1 como um certo AB, já que é um 2 ciclo, né? E ρ2 como um certo CD, outro 2 ciclo, onde A, B, C e D, eu não vou colocar esse E aqui não, que vai confundir, A, B, C, D, são elementos de 1 até N, 2 a 2 disjuntos. 2 a 2 disjuntos, certo? Beleza. Lembra que a gente quer produzir um 3 ciclo em H. Aí eu vou usar esses números aqui para montar um 3 ciclo assim, ó. Vou tomar gama como sendo o 3 ciclo ABC, certo? E aí, que é um 3 ciclo, né? Que é um 3 ciclo, por definição, já que A, B e C são disjuntos, são distintos. E aí a gente tem o seguinte, ó, como esses ρ1 e ρ2 são disjuntos de ρj para todo j maior ou igual a 3, né? Então o gama também é, certo? Porque o que acontece? Gama é formado, ele é um 3 ciclo formado pelas entradas A, B e C. Essas entradas A, B e C, A e B aparecem em ρ1 e C aparece em ρ2. Só que eu sei que ρ1 é disjunto de ρ3 até ρs e o ρ2 também. Então, nem A, nem B, nem C, nem D aparecem nos ciclos, nos 2 ciclos ρ3 até ρs. Então, isso significa que o gama, que é formado por ABC, nem A, nem B, nem C aparecem nas transposições ρ3 até ρs. Então, o gama é disjunto de ρj para todo j de 3 para frente. Tá? Isso vai ser útil porque, já que ele é disjunto do ρj, a gente pode comutar se a gente precisar. E a gente vai precisar. Tá. E aí, bom, a gente já sabe que o tal é um elemento de H. Então, como o gama, por ser um 3 ciclo, é uma permutação par, e o tal pertence ao H,
que é um subgrupo normal do AN, então esse elemento aqui, ó, gama tal, gama A-1 também pertence a H. Certo? E de novo, aqui é a mesma historinha que a gente usou antes, né? O modus operandi é parecido. Uma vez que o tal A-1 pertence a H, porque o H é um subgrupo e contém tal como elemento, então a conclusão que a gente tira é que o gama tal, gama A-1, tal A-1, isso pertence ao H. Agora vamos ver o que dá isso. Olha só então, quando eu pegar gama tal, gama A-1, tal A-1, vamos ver o que vai dar isso. Bom, o gama a gente vai desmembrar daquele mesmo jeito que a gente fez antes, né? Bom, isso aqui vai ficar gama, eu vou deixar o ρ1 e o ρ2 quietinho aqui. Aí eu vou multiplicar gama menos 1 gama, assim ó, gama A-1, gama, e vou continuar com ρ3 até ρs. Certo? Então, assim, até essa parte aqui, ó, tá o gama tal, certo? Aí aqui tem um gama menos 1, tal a menos 1. Essa primeira parte aqui, ó, isso é gama, aí o ρ1, ρ2, a gente tem essas escritas aqui, né, AB, CD. Então é o gama, a permutação AB, né, a transposição AB, a transposição CD, gama a menos 1. Isso. Aí aqui, o que vai acontecer? O gama comuta, né, com esses caras. Então aqui, ó, vai ficar... Eu vou organizar isso assim, ó. Gama, como ele comuta com cada um desses caras aqui, ó, porque ele é disjunto de cada um deles, então aqui eu posso comutar, ó. Isso daqui eu posso comutar com esse termo aqui. Vou trocar de lugar. Então, isso aqui é o ρ3 até ρs, gama. Aí aqui fora tinha o gama menos 1 e aqui tá o tal a menos 1. Só que tal a menos 1, eu posso escrever assim, ó. É o ρ3. Lembra que o tal é ρ1, ρ2, ρ3 até ρs. Eu vou separar ρ1, ρ2 vezes ρ3 até ρs e quebrar o inverso assim, ó. Aí fica ρ2 a menos 1, ρ1 a menos 1. Não precisa desse parênteses aqui não, né? Deixa eu tirar esse parênteses aqui que não tem necessidade dele não. Tá multiplicando aí. Aí algumas coisas vão lá. Aí aqui a gente usa aquele resultado do conjugado, que eu tenho o conjugado dessa, que é uma permutação, né? A composição dessas duas permutações. Isso aqui me dá uma permutação de tipo de decomposição 2, 2. E lembra que quando eu conjugo uma coisa dessa, por um gama, por qualquer coisa, é só eu aplicar o gama em todas as entradas envolvidas aqui, né? Então isso daqui vai ser a transposição gama de A, gama de B, vezes a transposição gama de C, gama de D. Aí aqui, ó, um monte de coisa vai cancelar, ó. Esse gama vai embora com gama menos 1. Aí quando não tem nada aqui no meio, isso daqui vai embora com isso daqui. E aí vai sobrar o inverso do ρ2, só que o ρ2 é uma transposição. O inverso dela é ela mesma, né? Então aqui vai ficar, o ρ2 é o CD, né? Isso aqui é uma transposição, então o inverso disso é ele mesmo. Então aqui fica CD, sem a vírgula. E o ρ1 a menos 1 é o AB. Porque o ρ1 é AB e ele é uma transposição, tem ordem 2. Então o inverso é igual a ele mesmo. E aí aqui vai ficar como? Ó, gama de A é B. Gama de B é C. Aqui, ó. O gama de C volta no A. E o gama de D é o próprio D, né? Porque D não aparece aqui nesse 3 ciclo. Então ele é fixado. BC a D. E aqui vai ficar C, D, A, B. Tudo bem? Então a gente obteve esse elemento que está em H. A gente já sabe que ele está em H. Aí vamos ver o que isso dá. Ó. Eu vou colocar aqui ó, os termos A, B, C, D, porque o resto é fixado com certeza, né? Quando eu pego um X aqui fora, do A, B, C, D, isso é levado em X com certeza, porque o X fora do A, B, C, D não aparece aqui nessas transposições, então é fixado por todas elas, né? E esse é fixado por todas elas, é fixado pela composição. Então, ó, o A vai aonde? O A vai no B, aqui não faz nada, e o B vai no C. Então aqui o A vai no C. O B vai no A, o A vai no D, só. Então o B vai no D. O C vai no D, o D vai no A. E o D vai no C, e o C vai no B. Certo?
E isso daqui, ó, quando você quebra em termos de transposições, em ciclos, você vai ver que o ciclo já nasce em transposições. Ó. AC, CA, então aqui eu tenho o AC, BD, DB, e aqui eu tenho o BD. Certo? Então esse elemento pertence a H. Por quê? Porque ele é igual a um elemento que nós vimos que pertence ao H. Então AC, BD, que é igual a essa coisa aqui, ó. Isso, gama tal, gama a menos 1, tal a menos 1, pertence a H. Tá? E aí a gente vai usar essa informação para obter um 3 ciclo em H. Vamos anotar essa informação. Agora a gente vai usar o fato do N ser maior ou igual a 5. Hein? Como N é maior ou igual a 5, eu ainda não atingi o objetivo, né? Que eu quero encontrar um 3 ciclo em H. Eu tenho uma dificuldade patológica de escrever o 5. Tá? Meu 5 sai igual ao S. Então, como N é maior ou igual a 5, a gente pode tomar um K aqui, ó. Um K de 1 até N, que seja diferente, ou que não seja nem A, nem B, nem C, nem D. Certo? Observe que eu preciso que o N seja maior ou igual a 5 para isso. Ou seja, se o N fosse 4, por exemplo, A, B, C, D, como são 4 elementos, eles já exauririam o 1, 2, 3, 4. Então não teria ninguém diferente deles. Então, observe que essa hipótese é importante aqui. Então existe um K que está aqui fora. E aí, com isso, a gente vai montar um 3 ciclo que a gente vai ver que vai estar em H. Se a gente tomar esse 3 ciclo aqui, ó, beta, formado pelo 3 ciclo, pelos elementos A, K, C, isso aqui está em AN, certo? Porque é um 3 ciclo. E aí, como nós acabamos de ver que o AC, BD, pertence a H, né? E o H é um subgrupo normal do AN. Então, esse elemento aqui, ó, beta, multiplicado por ACBD, beta a menos 1, pertence a H. Certo? Pertence a H. Agora, quem é esse elemento aqui? Observe o seguinte. De novo, usando o mesmo resultado lá do conjugado, beta do ACBD, beta a menos 1, é o quê? É a transposição beta de A, beta de C, multiplicado pela transposição beta de B, beta de D. Isso daqui vai ser igual ao quê? Ó? O beta no A vai no K, certo? O beta do C vai no A. O beta de B não faz nada, é o próprio B. E o beta de D também não faz nada, é o próprio D. Né? Então isso daqui nos dá AKBD. Certo? E isso daqui pertence ao H, porque ele é igual a alguma coisa que pertence ao H. Né? Então isso implica que o AKBD pertence, que é igual a isso daqui, ó, beta, vamos devagarzinho, né? Porque como tem muita informação, BD, beta menos 1, isso daqui pertence ao H. E aí, olha só, se o AKBD pertence a H e isso daqui também pertence, olha só o que vai acontecer quando a gente multiplicar os dois. Tá em H, né? Tá em H, mas olha só esse produto, o que vai dar? Ó? Assim, o que vai acontecer? Ó? ACBD multiplicado por AKBD pertence a H. Porque ele é produto de duas coisas que estão em H. Isso aqui pertence a H e isso aqui pertence a H. Só que, olha só o que vai acontecer. Ó. Por outro lado, o que resulta desse produto? ACBD, AKBD é... Como o AK é um ciclo disjunto do BD, tá vendo? Eles comutam, né? Então isso daqui vai ser AC. Como eles comutam, vai ser AK aqui, e aqui BD, e aqui BD de novo. Só que esse cara aqui tem ordem 2, né? Porque ele é um 2 ciclo. Então ele vezes ele é o elemento neutro. Então isso daqui vai dar simplesmente AC, AK, vezes a identidade. Isso daqui é o elemento neutro, né? É o IDN, porque isso aqui acontece. BD ao quadrado é o elemento neutro. Ele tem ordem 2. Então, olha só o que apareceu. Apareceu o AC, o AK, que são dois, que é o produto de duas transposições com um cara em comum. E era exatamente isso que a gente queria, porque isso daqui é precisamente o ciclo AKC.
Tá? O 3 ciclo AKC se quebra assim, ó, como um AC composto com um AK. A gente já viu isso. E isso aqui pertence a H. Porque esse produto aqui pertence a H. Nós já vimos isso. Então, olha aqui, ó, achamos um 3 ciclo em H. Então, no caso em que o... Esse foi um caso, né? No caso em que o P é igual a 2, acabou, né? A gente achou um 3 ciclo em H. Onde é que a gente começou? Aqui, ó. Então, deixa eu pegar o azulzinho. Fechamos. Mostramos que o H possui um 3 ciclo quando a gente supõe que o P é igual a 2. Fechou. Agora a gente tem que trabalhar nos outros casos. Vamos supor que o P seja igual a 3. Nesse caso, tem dois casos, né? Por exemplo, se o S for igual a 1, que é a quantidade lá de ciclos na decomposição de tal, então a gente já vai ter que o próprio tal é um 3 ciclo, né? Então o tal vai ser igual ao ρ1, pertencente a H, e aí nesse caso o H contém um 3 ciclo, né? Onde ρ1, deixa eu colocar assim, ó, com ρ1, um 3 ciclo. É um P ciclo com P igual a 3. Então, nesse caso aqui tudo bem, né? O próprio tal vai ser o 3 ciclo que a gente está procurando. Então, a gente vai supor que o S é maior ou igual a 2, porque nesse caso aqui é facilmente resolvido o problema. Então, vamos supor que o S seja maior ou igual a 2. E aí, se o S é maior ou igual a 2, eu tenho pelo menos dois ciclos ali, né? O ρ1 e o ρ2. E aí eu vou escrever eles assim, ó. Como eles são disjuntos, podemos escrever... Eu vou escrever o ρ1 como sendo ABC e ρ2 como sendo D e F, onde A, B, C, D, E, F são elementos de 1 até N, 2 a 2 distintos. Certo? 2 a 2 distintos. Isso. Aí a gente vai usar uma técnica bem parecida que a gente vem usando aqui. Como esses ciclos são disjuntos, ó, como ρ1 até ρs são 2 a 2 disjuntos, a gente vai pegar um ciclo aqui formado, um 3 ciclo formado por um pedaço de ρ1 e um pedaço do ρ2 assim. São 2 a 2, né? Esqueci aqui do 2 a 2 disjuntos. Então, esse 3 ciclo aqui, ó, alfa, formado por B, C, D, está em AN, porque é um 3 ciclo, é disjunto. Olha só, ele tem um pedaço do ρ1 e um pedaço do ρ2, né? Então ele não é disjunto nem do ρ1 nem do ρ2, mas do restante ele é, porque os outros de ρ3 até ρs são 3 ciclos, mas como eles são disjuntos de ρ1 e ρ2, nem A, nem B, nem C, nem D, nem E, nem F aparece nesses caras. Então isso aqui é disjunto de ρj para todo J de 3 até S. E eu estou falando isso aqui exatamente porque a gente vai querer comutar esses caras, né? Vai ser a mesma ideia que a gente vai usar. E aí, o alfa está em AN, mesma historinha, ó, como o tal pertence ao H, que é normal em AN, então o alfa, tal, alfa a menos 1, pertence ao H, e como o tal a menos 1 pertence a H, então, quando eu multiplico esse carinha que está em H com tal a menos 1, a gente obtém, mesma história, né? Alfa tal, alfa menos 1, tal a menos 1. E aí agora a gente vai ver o que é isso. A gente vai ver que isso é um 5 ciclo. Isso aqui pertence a H. A gente vai mostrar que essa coisa aqui resulta num 5 ciclo. E aí o que acontece? O H vai conter um elemento que é um 5 ciclo. Em particular, ele é um P ciclo com P maior ou igual a 5. Ou um elemento de ordem P' com P maior ou igual a 5. Porque, na verdade, 5 é igual a 5. E aí a gente usa o lema anterior. Nesse caso, por ter um elemento de ordem 5, pelo lema anterior, o H vai conter um elemento de ordem... Na verdade, vai conter não só um elemento de ordem 3, vai conter um 3 ciclo mesmo. Tá? Então, vamos ver o que resulta isso daqui. Ó. Observe que alfa, tal, alfa a menos 1, como é que a gente vai quebrar isso de um jeito esperto? Isso é alfa, vou separar aqui o ρ1 e o ρ2, né, que são os 2, 3 ciclos que a gente deu nome aos bois. Aqui eu coloco o alfa menos 1 alfa, para não alterar nada, então vou separar assim.
E aqui alfa, os restantes, ρ3 até ρs. E aqui eu tenho o alfa a menos 1, que já estava aqui fora, e o tal a menos 1, que novamente eu escrevo assim, ó, ρ3 até ρs, composto com ρ2 a menos 1, ρ1 a menos 1. Aí vamos ver o que dá esse trem todo aqui. Então isso daqui vai ser alfa, aí eu tenho 2, 3 ciclos aqui, né? ABC, e depois o DEF. Aí aqui eu tenho o alfa menos 1. Isso daqui a gente vai resolver usando aquela regrinha do conjugado, né? De aplicar o alfa nas entradas dos 3 ciclos aqui, já que eles são disjuntos. Então a gente pode usar isso. Aqui esses caras comutam. Então aqui, ó, eu posso comutar esses dois caras, porque o alfa é disjunto de cada um desses ciclos. Então ele comuta com cada um individualmente. Então ele comuta com o produto de todos eles. Então esses dois caras podem ser comutados assim, ó. Isso aqui vai ser ρ3 até ρs. Alfa, aí tem o alfa menos 1 aqui, ρ3 até ρs, tudo isso a menos 1, é o inverso disso tudo, e aqui eu tenho o ρ2 a menos 1, eu vou deixar quieto por enquanto, depois eu coloco a expressão. A gente já tem uma fórmula para isso, né? Provamos isso na primeira proposição da aula de hoje. Aí aqui isso daqui vai ser, vamos fazer devagar, ó, alfa de A, alfa de B, alfa de C, tem esse 3 ciclos, aí tem um outro ciclo aqui, ó, alfa de D, alfa de E, alfa de F. Aí aqui em cima vai cancelar um monte de coisa. Esse alfa com alfa menos 1 vai embora. Aí esse ρ3 até ρs vai embora com o inverso dele aqui. E o que vai sobrar aqui é o ρ2 a menos 1. Quem é ρ2 a menos 1? O ρ2 é DEF. Então o ρ2 a menos 1 é F é D, né? Então esse é o F é D. E o ρ1 a menos 1, ρ1 é ABC, então o ρ1 a menos 1 é o contrário, é o CBA. Aqui então vai ficar o alfa de A é quem? O A não é, o A é fixado. O alfa de B é C. O alfa de C é D. O alfa de D volta para o B. E o E e o F são fixados, né? O E e o F não aparecem aqui em alfa. Então aqui é B, E, F. E aqui eu tenho o F, E, D. E aqui eu tenho C, B, A. Aí a gente vai ver que isso aqui vai dar um 5 ciclo. Quer ver? Eu vou colocar os elementos aqui que são envolvidos. Ó, A, B, C, D, E, F. E aqui para X não pertencente a esse conjunto. Esses aqui a gente já sabe que são fixados, né? Porque um X que não está nesse conjunto, ele não aparece em nenhum desses 3 ciclos aqui, né? Nos elementos que são modificados. Então, esse X aqui é fixado por todos, então é fixado pela composição. Então essa parte aqui leva X em X mesmo. Aqui leva X em X mesmo. Aí aqui, vamos ver, ó. O A vai em quem? Ó? O A vai no C, que depois vai no D, certo? Então o A vai no C, aqui não acontece nada, e o C vai no D. Aí o B vai no A, aí o A vai no C. E acabou, né? Aí depois o C vai no B, B vai no E. Então C vai no E. O D vai no F, o F vai no B. Isso. E depois falta o E, né? O E vai no D e o D vai no A. E o F vai no E vai no F. E acabou, né? Então o F é levado no F. Então a gente tem aqui, ó, essa parte toda fixada. E olha só o ciclo aqui, ó. A vai no D, D vai no B, B vai no C, C vai no E vai no A. Então eu tenho esses 5 ciclos aqui, ó. A vai no D, o D vai no B, o B vai no C, o C vai no e o E volta no A. Então fechou os 5 ciclos. Isso daqui pertence a H, certo? Porque ele, ó, isso aqui, A, D, B, C e E, é igual a essa coisa aqui, ó. Alfa tal, alfa menos 1 tal a menos 1, que pertence a H. Então isso implica que o H admite um elemento de ordem 5, que é primo. De ordem 5. E aí, pelo lema anterior, H admite um 3,5. Um 3 ciclo, né? Não um 3,5. Admite um 3 ciclo.
Tá? Então o lema anterior resolve o problema aqui. Tá bom? Então isso fecha a hipótese de que o P, se o P for igual a 3, o H também admite um triciclo. E agora a última hipótese é direto pelo lema anterior. Então a gente já fez para o caso P igual a 2, P igual a 3. Como o P é primo, ele pula o 4. Então agora a gente vai supor que o P é maior ou igual a 5. E aí agora acabou, pelo lema anterior. Supõe P maior ou igual a 5. Então nesse caso, o tal pertencente a H é um elemento, a gente já conseguiu esse elemento de ordem P, né? É um elemento de ordem P, que agora eu estou supondo que é maior ou igual a 5. Então, pelo lema anterior, segue que o H admite um triciclo, certo? Então fechamos a demonstração dessa afirmação, que agora sim estamos caminhando para o final desse teorema, porque com isso daqui vai ficar fácil provar que o H é igual a N. Então fechamos isso daqui, tá? Mostramos que invariavelmente o H possui um triciclo. Opa, aqui. Isso. Beleza. Assim, existe digamos um sigma zero pertencente a H, tal que sigma zero é um triciclo. E aí, para fechar, a gente vai provar isso daqui agora. Que o conjunto formado por todos os triciclos está contido em H. Ou seja, todo triciclo pertence a H. Então, como é que a gente prova isso? Vamos pegar um lambda qualquer, seja lambda em Sn, um triciclo qualquer. E aí, olha só o que acontece. Ó. Como n é maior ou igual a 5, a gente precisa disso. Ó. Como n é maior ou igual a 5, o que acontece? O sigma zero segue que a cardinalidade desse conjunto, ou eu vou escrever de um jeito mais simples, segue que sigma zero fixa pelo menos dois elementos nesse conjunto aqui, ó, 1 até n. Tá? Porque, na verdade, como sigma zero é um triciclo, ele só não fixa 3 elementos. Então, isso quer dizer que esse conjunto aqui, ó, deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Esse conjunto aqui, ó, 1 até n menos, sei lá, se o sigma zero for, você escrever sigma zero como sendo A1, A2 e A3, esse conjunto aqui, ó, A1, A2 e A3, ele tem quantos elementos? N menos 3, certo? Eu tinha n elementos, tirei 3. E como n é maior ou igual a 5, isso aqui é maior ou igual a 2. Esse conjunto aqui é exatamente o conjunto de pontos que são fixados pelo sigma zero, certo? E ele tem pelo menos 2 elementos, porque eu estou assumindo que o n é maior ou igual a 5. E aí a gente usa uma proposição que a gente provou lá atrás, quando nós provamos o seguinte: olha, se eu tiver duas permutações com o mesmo tipo de decomposição, então elas são conjugadas. E nós provamos algo a mais depois. Se uma dessas permutações fixar pelo menos 2 elementos, então esses dois caras são conjugados por um elemento do grupo alternado. Logo, existe, porque lambda é um triciclo e sigma zero é um triciclo, eles têm o mesmo tipo de composição, de decomposição, como ciclos, né? Já que eles são ciclos em si mesmos. E aí vai existir um mi, como esse cara que fixa pelo menos 2 elementos, eles são conjugados por um elemento do grupo alternado. Tá? Então existe um mi no grupo alternado, tal que esse lambda qualquer que eu tomei pode ser escrito assim, como mi sigma zero, mi a menos 1. Agora, como o sigma zero pertence a H e o H é normal, em AN, esse mi não está em AN, então o mi sigma zero, mi a menos 1, pertence a H também. Só que isso daqui é precisamente o lambda que a gente tomou. Tá? Então isso prova essa afirmação. Então todo triciclo é um elemento de H. Agora acabou. Logo, se todos os 3 ciclos são elementos de H, o subgrupo gerado pelos 3 ciclos é um subgrupo de H. Só que nós já vimos que isso daqui, o subgrupo gerado pelos 3 ciclos, é precisamente o grupo alternado. Então, como o H
Então a gente já conseguiu essa inclusão que era o que a gente queria, né? Porque que o H está contido em AN, a gente já tem porque ele é no subgrupo do AN. Então, o H tem que ser igual ao AN e isso fecha a demonstração desse belíssimo teorema. E aí, como um corolário do teorema anterior, pessoal, a gente vê que para n igual a 3 ou n maior ou igual a 5, fica muito fácil de descrever os subgrupos normais do SN todo. A gente vai ver, por exemplo, que para n igual a 3 ou n maior ou igual a 5, SN só tem 3 subgrupos normais. Ele é quase simples, né? Ele não é simples porque tem o grupo alternado ali no meio. Mas os únicos subgrupos normais do SN vão ser, então, o subgrupo trivial, nenhuma novidade, o SN todo, também nenhuma novidade, e o AN. O AN também a gente já sabe que são normais, que é um subgrupo normal. O que a gente vai mostrar é que não tem outro. Qualquer outro subgrupo normal tem que ser um desses três. E aí, em particular, o AN vai ser o único subgrupo do SN com índice 2. Justamente porque se eu tiver um outro subgrupo com índice 2, ele vai ter que ser normal. Tá? E aí, ele sendo normal, com o mesmo índice que o AN, ele necessariamente vai ter que ser o AN. A gente vai ver isso. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos mostrar primeiro o enunciado principal e depois a gente aplica ele para mostrar que o AN é o único subgrupo de índice 2. Então a gente vai pegar aqui um H, um subgrupo normal qualquer do SN. Nosso objetivo é mostrar que o H tem que ser identidade, o AN ou o SN todo. Tá? Nós já vimos, num resultado lá para trás, que se eu tiver um subgrupo do SN normal, na verdade para qualquer subgrupo, ou ele é um subgrupo do AN, do grupo alternado, ou o índice da interseção dele com o grupo alternado nele tem que ser 2. Né? Então já vimos que isso aqui tem que acontecer. Ó. Foi um exercício que eu provei em alguma aula aí para trás. Vimos que H é um subgrupo de AN, ou o H, o índice dessa interseção aqui, ó, é 2. Não tem para onde correr. E aí, o que acontece? Se o H é o subgrupo de AN, então vamos lá. Se eu suponho que H é um subgrupo do AN, então ele vai ser um subgrupo normal de AN, né? Se ele é um subgrupo de AN e é um subgrupo normal do SN, ele passa a ser um subgrupo normal do AN também, né? Então isso aqui implica naturalmente que o H, se ele é normal no maior, ele é normal no menor também. É um subgrupo normal do AN. E aí, pelo teorema anterior, nós já sabemos que o AN é simples, né? Então, pelo teorema anterior, o H tem que ser igual ao grupo trivial ou o AN todo. Certo? Então, a gente vai supor... Deixa eu tirar esse assim aqui, que perdeu o sentido dele aqui. Então, agora a gente vai supor que isso aqui acontece. Ó. A gente vai supor que esse índice aqui é 2. E aí a gente vai ver o que acontece. Bom, se esse índice é 2, o que acontece? Ó, como o H é um subgrupo normal do SN, então, se eu intersectar o H com o AN, claro que isso aqui passa a ser um subgrupo normal do AN, certo? Se eu pego um elemento qualquer nessa interseção, ele está aqui, é um subgrupo, porque a interseção é um subgrupo. Se você pega alguém qualquer em SN, o GH vai estar no H, né? Então, se você pega esse G no AN, continua a mesma coisa. Se você pega um H qualquer aqui, nessa interseção, olha aqui, como é que você testaria a normalidade, né? Se você pegar um H nessa interseção e um G em AN, isso implica necessariamente que o H pertence ao H e o G pertence ao SN. Agora, como o H é normal em SN, isso implica que o GH pertence a H. Só que isso daqui, ó, como o G está em AN, o GH isso aqui implica que essa coisa está em AN também, ó, porque o H está no AN, porque está na interseção, certo? E o G está no AN, então o GH também está em AN. Então esse cara aqui está na interseção. O GH pertence à interseção do H com AN. Tá? Rapidinho você prova isso. Então, se isso aqui é um subgrupo normal do AN, pelo teorema anterior, a gente tem duas opções a priori.
como a n é simples, então o H inter a n é igual à identidade, ou o H inter a n tem que ser o AN todo, certo? E aí a gente quer excluir essa possibilidade aqui, ó. A gente quer eliminar essa possibilidade. A gente vai ver que o que acontece é isso daqui que eu estou circulando de azul, e isso daqui vai implicar que o H é igual a SN. Tá? Então vamos supor por absurdo, que o H inter a n seja igual à identidade. Certo? Bom, nesse caso, então, o H vai ter dois elementos, né? Porque, olha só, logo, como isso aqui acontece, ó, isso aqui é igual a 2, então, se eu estou supondo que isso é a identidade, o índice do subgrupo trivial, IDN, vai ser igual a 2, mas a gente já sabe que o índice do subgrupo trivial num grupo é a cardinalidade desse grupo maior, né? Então, isso aqui está me dizendo que a cardinalidade do H é 2. Então, assim, esse grupo só vai poder ter dois elementos. Tá, vamos ver o que acontece então. Então podemos tomar alguém diferente da identidade, né? O cara diferente da identidade. Então podemos tomar um tal que está em H, que é diferente do elemento neutro. Só tem um, né? Então tá. O que vai acontecer então? Pelo teorema de decomposição, primeiro, esse cara não está na interseção, né? Assim, o tal não pode estar nessa interseção aqui, ó. Por quê? Porque essa interseção é só o elemento identidade, é só o elemento neutro. Então o tal não pode estar aqui. Então isso implica que o tal não está em AN, porque o tal está em H. Então se ele não está na interseção é porque ele não está em AN. Então o tal é uma permutação ímpar. Tal é uma permutação ímpar. E se ele é uma permutação ímpar, eu posso quebrar ele. Outra coisa é que ele tem ordem 2, né? Necessariamente ele tem ordem 2. Porque como o H tem dois elementos, e o tal é o elemento diferente do elemento neutro, então o H é só isso daqui, ó. O H é a identidade e o tal. Então isso aqui está me dizendo que a ordem de tal é 2. Ele é uma permutação ímpar, com ordem 2. Lembra que os elementos de ordem 2 no SN podem ser decompostos por transposições disjuntas, certo? Logo, podemos escrever, tal pode ser escrito assim, ó, como ρ1 a ρ2 até ρs, onde S é ímpar, ρ1 até ρs são transposições duas a duas distintas. Certo? Bom, e aí essa transposição ρ1 eu posso escrever da forma AB, né? Com A e B diferentes. Né? Então escreva. A gente quer gerar uma contradição, né? Só lembrando. Escreva ρ1 como sendo AB com A, B de 1 até N, com A diferente de B. Tudo bem? E aí, como N é maior ou igual a 3, vamos gerar a contradição daqui a pouco. Ó. Como N é maior ou igual a 3, eu posso escolher alguém que está de 1 até N, que é diferente de A e diferente de B. Né? Tem um terceiro elemento, pelo menos. Então, existe um C pertencente ao conjunto 1 até N, retirado os elementos A e B. Então, C é diferente de A, C é diferente de B, e o A é diferente de B. Né? Então, eu tenho três elementos 2 a 2 distintos aí. E aí a gente usa a normalidade, né, do tal, porque olha só, do H. Como o H é normal no SN, e eu vou olhar para essa permutação aqui, ó, AC, esse C que a gente pegou aqui, ó, ele está em SN, então, se eu olhar para tal linha, definida assim, ó, como AC, tal, AC a menos 1, isso pertence a H, certo? Isso pertence a H. Só que isso daqui é justamente o AC, né? O inverso dessa transposição é ela mesma, né? Então, na verdade, isso aqui acontece assim, tal linha
é igual a AC tal AC mesmo. Tudo bem? E aí olha só o que vai acontecer, pessoal. A gente vai ver que tal linha, bom, isso aqui está em H, né? Só que ele não vai ser nem a identidade e nem o tal. E aí a gente chega numa contradição. Porque olha só, observe que o tal linha de B é o que? É eu pegar o AC tal AC no B, né? Aí no B, essa permutação, essa transposição AC não faz nada, então isso é AC tal de B. O tal de B, olha só, o tal de B vai ser o A, né? Porque olha só, como essas transposições são 2 a 2 disjuntas, a única coisa que mexe em B aqui é o ρ1. O ρ2 até ρs vai fixar o B. Então quando eu aplicar tal de B, vai ficar ρ2 até ρs de B, que vai ser igual a B, porque todas elas fixam o B, já que elas são de 2 a 2 disjuntas, até chegar no ρ1 de B. O ρ1 de B é o A. Então isso aqui vai ser o AC vezes, né, composto com o ρ1 de B. O ρ1 leva o B no A, isso aqui é AC no A, que é igual a C, certo? Então, isso aqui está dizendo para a gente que o tal linha não é identidade. Porque se fosse o tal linha de B, seria igual a B. Tá? Então, necessariamente, como o tal linha pertence a H, que é justamente a identidade tal, então o tal linha tem que ser igual a tal, né? Então tal linha tem que ser tal. O que implica que o tal linha de B tem que ser igual a tal de B. Tá? E aí, olha só o que vai acontecer. O tal linha de B, pelo que nós acabamos de ver, é o C. E o tal de B, a gente calculou aqui atrás, é o A, né? O tal de B é o A. E aí a gente chega numa contradição. O tal de B é A porque o tal de B é o ρ1 do A. Desculpa, o tal de B é o ρ1 do B, porque os outros ρs fixam o B, né? Então o tal de B é o A, é o ρ1 do B, que é A. E o tal de B e o tal linha de B é C. E a gente acabou de concluir que o C é igual a A, o que é absurdo pela escolha do C que a gente fez. A gente viu que o C, na verdade a gente tomou esse C diferente de A e diferente de B, né? Então por isso que foi importante tomar esses caras dessa forma, porque esse absurdo surgiu como uma resposta de supor que essa interseção é a identidade, então ela não é. Tá bom? Então a conclusão preliminar aqui é que essa interseção não é a identidade, não é só a identidade, tá? Então isso é diferente, e portanto o que vale é o que a gente circulou de azul lá em cima. Se a gente tem esse ou e a gente conseguiu eliminar essa possibilidade, então o que a gente tem é que a interseção de H, o H intersectado com a N, tem que ser o AN. E isso aqui implica em particular que o AN então está contido em H, né? E o AN está contido em H. E aí agora a gente usa o princípio multiplicativo do índice. Tá? Então daí, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui o SN e tem um H que está tentando ficar no meio desses dois. Não vai ter como, porque essa extensão não, o amor pela extensão de corpos. Essa extensão de grupos, pode pensar, né? Aqui tem grau 2, né? Aqui tem grau 2. Então um desses dois aqui vai ter que ser grau 1. Então assim, o que vai acontecer? O índice de SN para o H vezes o índice do H para o AN tem que ser igual ao índice do SN para o AN, que é 2. Agora, como o AN é essa interseção, isso aqui então me dá aqui o SN inter H. Aí aqui, o que vai acontecer? Ó, isso aqui é o H. O AN não é essa interseção, então aqui está aqui. Ó. No lugar do AN eu coloco essa interseção. Né? Isso aqui tem que ser 2. Agora, a gente já viu que esse cara aqui tem que ser 2, né? A gente está debaixo dessa hipótese aqui agora. Então esse cara aqui tem que ser 2. Esse índice. Então o SN, o índice do H em SN multiplicado por 2 tem que ser 2. Então isso implica que o SN tem que ter, o H tem que ter índice 1 no SN. E aí pelo teorema de Lagrange, o que vai acontecer? Ó? A cardinalidade do SN, que é o índice do SN em H vezes H, isso aqui vai ser 1 vezes H, e portanto
a cardinalidade do H é igual à cardinalidade do SN. Como o H está contido em SN, então o H vai ter que ser igual ao SN em grupos finitos, né? Isso vale. Tudo bem? Então provamos que o H tem que ser o SN. Agora só falta concluir o em particular, né? Então mostramos que os únicos subgrupos normais do SN são esses três caras. Em particular, o grupo alternado é o único subgrupo de SN com índice 2. Vai ser tranquilo, porque olha só. Se a gente supor agora, deixa eu escrever de verde, ó, seja H um subgrupo de SN com índice 2. Então, como ele tem índice 2, a gente já sabe que todo subgrupo de índice 2 é normal, né? Então, logo, o H é um subgrupo normal do SN. O que implica que o H tem que ser um desses grupos aqui, ó. Ou é a identidade, ou é o AN, ou o SN, certo? Agora, o que vai acontecer, ó? Se o H for a identidade, então 2, que é o índice do SN em H, vai ser, na verdade, o índice da identidade no SN, né? Que é só a mesma cardinalidade do SN, que é n fatorial. E como n é maior ou igual a 2, o n fatorial não é... desculpa, como n é maior ou igual a 3, isso daqui é falso. Tá? Como n é maior ou igual a 3, isso daqui, ó, é maior ou igual a 6. Porque o 3 é o menor, né? Então 3 fatorial é 6 e aí é daí pra frente. Pau quebra. Então isso aqui é um absurdo. Então não pode acontecer do H ser a identidade. E se o H for o SN todo, aí o índice é 1, né? Então aí não dá também. Então a gente vai ter que 2, por hipótese, é o índice. Só que se o H é o SN, o índice do SN nele mesmo é 1. O índice de qualquer grupo nele mesmo é 1. É finito. Certo? Então, e também é absurdo. Tá bom? Então não resta escolha. O H tem que ser um desses três grupos, mas não pode ser nem a identidade nem o SN. Então, por eliminação, o H tem que ser o grupo alternado que fecha a demonstração desse corolário. E aí, conhecendo bem a estrutura do SN e seus subgrupos normais, a gente pode responder algumas perguntas bem gerais agora a respeito do subgrupo dos comutadores e do centro, já que esses caras são sempre subgrupos normais. Então, por exemplo, no item A, aqui a gente vai supor que o n é maior ou igual a 5. Tá? O caso n igual a 4 a gente vai fazer na próxima aula. O caso n igual a 3 a gente fez basicamente para o S3, num vídeo especificamente para o grupo S3. Para o grupo alternado A3 eu vou deixar vocês pensarem nele. Então, no item A, por exemplo, a gente vai mostrar que o subgrupo dos comutadores do SN é o AN. Por quê? É por eliminação. Olha só. A gente vai observar que quando o n é maior ou igual a 5, o AN não é abeliano. Quer ver? Por que isso acontece? Ó? Eu vou afirmar isso aqui primeiro para vocês. Ó. AN não é abeliano. Não é um grupo abeliano. De fato, é só a gente pegar um exemplo aqui de coisas que não vão comutar, né? Por exemplo, como n é maior ou igual a 5, a gente pode tentar trabalhar em cima desses dois ciclos aqui, ó, 1, 2, 3, que não são disjuntos, porque se for disjunto eles comutam, nem adianta eu tentar bolar exemplos assim, né? 2, 3, 4. Isso daqui vai ser igual ao quê? Ó? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, e daqui pra frente eu já sei que fixa tudo, né? Então, para n maior ou igual a 5, isso aqui é fixado. N não é uma boa letra aqui, porque N está fixado. Para x maior ou igual a 5, isso é elevado em x. Então, 1, 2. O 1 é fixado, 1 é elevado no 2, né? E aqui o 2 é elevado no 3 e o 3 é elevado no 1. 3 é elevado no 4 e o 4 fica quietinho ali do outro lado. 4 é elevado no 2 e o 2 é elevado no 3. Certo? Agora vamos ver o que dá 2, 3, 4... por 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. E aqui, para x maior ou igual a 5, a gente já sabe que é fixado.
Vamos lá. O 1 é elevado no 2 e o 2 é elevado no 3. Já era, né? Já deu diferente aqui. Ó. Vamos fechar só para completar, mas já vimos que dá diferente. O 2 é elevado no 3 e o 3 é elevado no 4. O 3 é elevado no 1 e o 1 é deixado quietinho. 4 elevado no 2. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui aplicado no 1 deu 2 e isso aqui aplicado no 1 deu 3. Então isso implica, por exemplo, que 1, 2, 3, 2, 3, 4 são elementos, né? Isso aqui a gente tem elementos, é diferente de 2, 3, 4, 1, 2, 3, onde 1, 2, 3 e 2, 3, 4 são elementos de AN. Tá? Então isso implica que o AN não é abeliano. Certo? Beleza. E aí com isso a gente responde essas perguntas aqui. Vamos lá. Item A. A gente já sabe que o subgrupo dos comutadores é normal, né? Então, como SN' é um subgrupo normal de SN, então o SN', que é o subgrupo de comutadores, tem 3 opções para ele. Ó. Isso aqui pertence a esse conjunto formado por o grupo trivial, o AN, certo? E o SN. Tá? A gente quer mostrar que o subgrupo de comutadores é o grupo alternado, né? Então a gente só tem que eliminar essas possibilidades laterais. Então a primeira coisa é, nós acabamos de ver que o AN não é abeliano, né? Então não tem como o SN ser abeliano. Porque se o SN fosse abeliano, qualquer subgrupo de um grupo abeliano é abeliano. Tá? Então como AN não é abeliano, então o SN não é abeliano, o que impede do subgrupo dos comutadores ser o grupo trivial. A gente já sabe que o subgrupo dos comutadores é o grupo trivial se e somente se o grupo for abeliano. Tá? Como ele não é abeliano, então isso não pode acontecer. Tá? Então essa hipótese já está devidamente rechaçada. E a gente sabe, por outro lado, como o AN é um subgrupo normal do SN com o índice 2, a gente já viu isso, então esse grupo quociente aqui, ó, tem quantos elementos? 2. Ele tem 2 elementos, o que implica que esse grupo quociente é um grupo mesmo, porque o AN é normal. Isso aqui é cíclico, porque a quantidade de elementos deles é prima, o que implica em particular que o quociente de SN por AN é abeliano. Só que a gente já viu que o quociente de um grupo pelo seu subgrupo de comutadores é abeliano e, na verdade, o subgrupo dos comutadores é o menor subgrupo com essa condição, satisfazendo essa propriedade. Então esse logo aqui é um resultado que nós provamos. Eu vou tentar lembrar de deixar o card aqui, não vou ter certeza. Se eu não lembrar, grita aí nos comentários para eu colocar. Então isso implica, por exemplo, que o SN' está contido no AN, porque o subgrupo dos comutadores é o menor com essa propriedade. E aí, como o AN está contido propriamente no SN, então necessariamente o SN' é diferente do SN, então, tá? Porque essa inclusão é própria. Tá? E aí não restou alternativas. Ó. O subgrupo de comutadores não é o SN e nem é o grupo trivial. Então ele tem que ser o AN. Tá? Portanto, olha que fantástico, né? Um resultado fantástico para qualquer N maior ou igual a 5 que a gente resolveu o problema. Como que a teoria nos ajuda? Eu sugiro que vocês olhem o vídeo do grupo S3. A gente calculou esse subgrupo de computadores. É uma desgraça fazer aquela contalhada do inferno, porque a gente não tem muita teoria. Então, quando você não tem muita teoria, você tem que ir na força bruta. Tá? Então, aqui com a teoria, olha só como as coisas ficaram fáceis. O item B, a gente vai mostrar que o subgrupo dos comutadores do AN é o próprio AN. Aqui fica mais fácil, porque olha só, aqui é mais rápido, porque só tem 2 chances, né? Como nós já sabemos que o grupo dos comutadores, o subgrupo dos comutadores é normal no AN, e o AN é simples, então ele só tem 2 opções. Esse subgrupo de computadores ou é o subgrupo trivial, ou é o AN todo, certo? Mas ele não é o trivial porque ele não é abeliano, tá?
uma vez que nós já vimos isso, que AN não é abeliano, então segue que o subgrupo dos comutadores do AN não é o grupo trivial, o subgrupo trivial. Então não restou chance. Logo ele tem que ser o AN todo. Tem que ser o AN todo. Então isso fecha o item B. Item C, o centro de SN é a identidade. A gente vai mostrar que o centro do AN é a identidade, porque eu acho que dá para provar o item C usando o item D. Quer ver? Deixa eu inverter as letras aqui, ó. Quem disse, né, que tem que ficar na ordem? Cota D aqui e C. Vamos calcular o centro do AN primeiro, porque olha só. Indo para o centro do AN, a gente já sabe que o centro do AN, o centro sempre é um subgrupo normal, né? Então, mesma coisa. O centro do AN tem que ser ou o subgrupo trivial ou o AN todo. Tá? Só que a gente já sabe que o AN não é abeliano. Como o AN não é abeliano, essa informação a respeito do centro vai bloquear a outra possibilidade. A gente já sabe que um subgrupo, um grupo é abeliano somente se o centro dele coincide com ele. Então o centro do AN não pode ser o AN todo, porque ele não é abeliano. Tá? Então não restou chance. O centro do AN é só mesmo o grupo trivial. Tá? E aí esse em particular aqui é só mesmo para a gente ver que o grupo dos automorfismos internos do AN é isomorfo ao próprio AN, porque a gente já sabe disso daqui. Ó. Em particular, nós já vimos em alguma aula aí para trás que o grupo dos automorfismos de qualquer grupo é isomorfo ao grupo quocientado pelo seu centro. Só que se o centro é só o subgrupo trivial, a gente já sabe que um grupo quocientado pelo seu subgrupo trivial é isomorfo a ele mesmo. Então, por transitividade, o grupo dos automorfismos internos do AN é isomorfo ao próprio AN. Tudo bem? E aí, para fechar, o item D agora é a respeito do SN, né? Olha só, a gente, como o centro de SN é um subgrupo normal do SN, então, vamos lá. O centro do SN, para o SN tem três possibilidades, né? Ele pode ser o grupo trivial, ele pode ser o AN, a princípio, e pode ser o SN. Certo. Agora, olha só, tem um exercício fácil que vocês podem fazer, mas que é bem tranquilo, que é isso daqui, ó. Se H é subgrupo de G, então, se eu pegar o H e intersectar com o centro de G, isso está contido no centro de H. Isso aqui é muito fácil, pessoal. Muito fácil, porque olha só. Vamos lá, vamos demonstrar isso daqui, ó. É uma daquelas coisas que eu poderia ter provado antes, mas não surgiu a demanda. Porque, com esse exercício fica fácil usar o anterior para encontrar o centro do SN. Porque olha só, se eu pego um H aqui, ó, se o H está nessa interseção, isso implica, por exemplo, que o H pertence a H, e o fato dele pertencer ao centro de G me diz que HX é igual a XH para todo X em G. Só que se isso aqui acontece, então isso implica que o H pertence a H, e se isso aqui acontece para todo X em G, continua acontecendo se eu pegar o X só em H. Tá? H é um subconjunto de G. Então isso aqui está me dizendo, se o H está em H e comuta com todos os elementos de H, isso aqui está me dizendo que o H está no centro de H. Tá bom? Então isso prova essa inclusão. E por que ela é interessante? Vamos lá. O centro de SN não é o SN todo. Como o SN não é abeliano, então o centro do SN não pode ser ele todo. Então nós já excluímos uma possibilidade. Tchau, SN. Vamos supor que ele seja o AN. Então o que vai acontecer? O centro do SN for igual a AN, como o AN é um subgrupo de SN, então, por esse exercício aqui do lado, por esse exercício resolvido, acabei que eu já fiz,
É só a gente aplicar, ó, o AN é subgrupo do SN, então o AN intersectado com o centro do SN, certo? Está contido no centro do AN, certo? Só aplicar esse exercício. Agora, se eu assumo que o centro do SN é o AN, olha só o que eu vou ter, ó. AN intersectado com centro de SN, eu estou assumindo que é o AN. Intersectado com ele mesmo, está contido. Aqui que a gente vai usar o que a gente fez anteriormente. O centro do AN nós já calculamos aqui atrás, ó. É só a identidade. Então, olha só o que a gente está provando. Isso aqui vai implicar o AN intersectado com ele mesmo é o próprio AN. Isso aqui está dizendo que o AN está contido na identidade. Ou seja, para n maior ou igual a 5, o AN, a única permutação par que existe é a identidade. Isso é um absurdo de todo tamanho. Isso é um absurdo. Esse grupo aqui tem n fatorial sobre 2 elementos, né? E n maior ou igual a 5 está longe de ser igual a 1. Então, o centro do SN não pode ser o AN. Então, a gente eliminou outra possibilidade. Então, logo, o centro do SN é diferente do AN. E, portanto, então, assim, eliminamos essa possibilidade também. Portanto, sobrou só essa. Então, por eliminação, o centro do SN é só mesmo o subgrupo trivial. Ou seja, o SN é não abeliano pra caramba, sabe? Só mesmo a identidade que comuta com todo mundo. Mais ninguém, tá? Tá. E o em particular aqui, com essa informação, a gente consegue mostrar que o grupo dos automorfismos internos do SN, que sempre é isomorfo ao grupo quocientado pelo seu centro, conhecendo o centro agora, isso é o SN quocientado pelo subgrupo trivial, e aí o subgrupo, quando eu quociento pelo subgrupo trivial, isso a menos de isomorfismo não acontece nada, isso é o próprio SN, isso fecha a demonstração desse belíssimo corolário, e isso fecha a demonstração dessa divertidíssima aula, que eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo, e até a próxima aula. Tchau, tchau.